Hoje na nossa série Teologia eu vou falar sobre 4 tipos de conhecimento. Eu sou o pastor Luiz Antônio, seja bem-vindo ao nosso canal O Maná de Hoje. O nosso canal é um canal de teologia e nós temos mais de 350 vídeos em vários temas bíblicos que com certeza vão ajudar você no seu ministério. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, porque assim você não vai perder nada do que nós publicarmos aqui. Então hoje eu vou falar sobre conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento religioso e o conhecimento empírico. Claro que a esse a gente poderia acrescentar o conhecimento do senso comum, o conhecimento mítico, o conhecimento mágico e etc. São muitos tipos de conhecimento que existem, mas hoje eu vou ficar fixo nesses 4 e tentar passar alguma coisa importante, interessante para você usar no seu ministério. Começando então com o conhecimento científico, o conhecimento científico ele é factual e ele é exato, né? O conhecimento científico é aquele que procura comprovar tudo. No conhecimento científico é importante que se apresentem provas daquilo que se conhece. Então o conhecimento científico é aquele que usa a lógica, pensamento lógico e fatos que já foram comprovados. Para a gente fazer esse tipo de exposição, para a gente expor o conhecimento científico, é importante que a gente use o método de discurso lógico. Segundo Aristóteles, existem 4 tipos de discurso. Você pode conferir nesse card que está aparecendo agora. Se eu fosse você, eu assistiria, vai valer a pena. 4 tipos de discurso. E esses 4 tipos de conhecimento sobre os quais eu vou falar hoje, você pode expor esses conhecimentos usando os tipos de discurso. Então fica muito bom, é muito interessante. Você vai se apresentar como alguém que tem capacidade, como alguém que sabe o que está falando e como alguém que sabe como falar. Então isso é muito importante. Você precisa gastar tempo para entender os tipos de discurso e a metodologia de comunicação para cada tipo de conhecimento. Não seja aquele tipo de pregador maluco que lê uma coisa e fala de outra, ou que quer falar tudo que conhece numa única pregação. Não precisa isso. É importante que o seu discurso, que a sua pregação, que a sua fala tenha um tema, tenha um título e tenha um objetivo. E enquanto estiver falando, persiga o seu objetivo. As pessoas vão gostar de você se você fizer assim. As pessoas vão se sentir à vontade de serem guiadas por você, de serem levadas de um ponto ao outro do conhecimento e de serem esclarecidas de forma lógica, de forma com uma argumentação boa. Então não seja aquele tipo de pregador louco, seja um pregador centrado, seja alguém que sabe o que está falando e que sabe como falar. Então, para expor o conhecimento científico, a gente usa o método de discurso lógico. No método de discurso lógico, se você quiser ter mais detalhes, assista o vídeo do card que eu indiquei, os 4 tipos de discurso. Mas o discurso lógico é aquele que expõe os fatos de forma lógica, de forma centrada, e procura, enquanto expõe, comprovar aquilo que se está falando. Então, o discurso lógico é usado para apresentar conhecimento científico. Talvez você vai falar assim, mas eu não sou cientista, eu sou pregador. Mas quantas vezes, enquanto você fala de teologia, você já não falou de ciência? Quantas vezes você já não usou ciência para apoiar o seu assunto teológico? Então os discursos e as formas, os modos de conhecimento, eles estão interligados. E é muito importante, é sumamente importante conhecer os tipos, ter o conhecimento dos tipos de conhecimento, né? E saber como expor esses conhecimentos encaixando dentro do tipo de discurso adequado. Então, conhecimento científico, discurso lógico. Depois nós vamos ter o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico ele é baseado nas reflexões que o ser humano faz sobre coisas subjetivas e sobre coisas imateriais.
A ocupação dos pré-socráticos era com a forma como as coisas vieram a existir. Os pré-socráticos olhavam para cima, para cima da sua cabeça, investigando a origem de todas as coisas. E para cada um deles, a origem dessas coisas era diferente. Para Tales de Mileto, o princípio de tudo era a água. Para Anaximandro, era o infinito, o ilimitado, no grego, apeiron. Para Anaxímenes, era o ar, o fogo, as nuvens, a rocha. Para Pitágoras, era o número. Para Parmênides, era o ente, o ser. Para Heráclito, era o ser dinâmico. Para Demócrito, era o átomo, a última divisão do ser. E para Empédocles, era o ar, o fogo, a terra e a água. A forma mais comum para expor o conhecimento filosófico é o discurso dialético. Depois a gente vai ter o conhecimento empírico. O conhecimento empírico ele é baseado na experiência que uma pessoa tem com alguma coisa. O conhecimento empírico ele é baseado na interação do ser humano com o meio ambiente onde ele vive. Conhecimento empírico é conhecimento prático. E quando você usa conhecimentos empíricos para corroborar a sua pregação, o seu discurso, ele fica bom, o discurso fica bem amparado, porque o conhecimento empírico fala da sua prática, da sua experiência, fala da sua vida. Então isso vai dar um apoio muito forte para a sua fala, para a sua pregação, para a sua exposição de algum assunto. Procure investigue mais sobre conhecimento empírico e comece a usar. E aí, por último, nós vamos ter o conhecimento religioso. O conhecimento religioso ou teológico, ele se baseia no livro sagrado de cada religião. Nós, no caso, eu, por exemplo, como pastor, como cristão, o conhecimento religioso que eu tenho, ele é baseado na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas. E é muito importante que toda a minha fala, que todo o meu discurso, que todo o meu pensamento teológico seja baseado e confirmado pela Escritura, pela Bíblia. O conhecimento religioso entende que a fé é a base de tudo e a base da nossa fé está na nossa Escritura. Mas assim, cada religião, cada seita terá o seu livro sagrado e vai basear sua fé e o seu conhecimento religioso nesses livros sagrados. Então, falando daquilo que é pertinente a nós cristãos, a Bíblia Sagrada é que dá para nós a base para o nosso conhecimento religioso. Então, quando você estiver pregando, quando você estiver falando da sua fé, do conhecimento religioso, do conhecimento teológico que você tem, você precisa se basear na Bíblia, que é o seu livro de fé. Você não pode fantasiar o discurso religioso. Você não pode firmar o discurso religioso em outra coisa que não seja a Bíblia. E a Bíblia é um livro importante, a Bíblia é um livro completo. Ela explica-se a si mesma e ela não precisa de... Claro que se você quiser usar ajuda externa para interpretações de texto, vai ajudar, mas a Bíblia é um livro capaz de dar a você, de expor a você o conhecimento dela própria sem ajuda externa. Ela é um livro completo. Quando a gente estuda hermenêutica, a gente entende isso. A hermenêutica se baseia em combinar ideias de um mesmo assunto e essas ideias são encontradas às vezes no próprio livro que se está lendo e quando a gente não encontra nesse livro que a gente está lendo, a gente pode sair para outros livros da Bíblia e tentar comprovar aquele assunto que nós estamos falando, aquele assunto religioso que nós estamos falando. Então, para nós cristãos, o conhecimento religioso é um conhecimento muito importante e a gente precisa se dedicar a conhecer cada dia mais o nosso livro sagrado. Então, dentre os conhecimentos científico, filosófico, empírico e religioso, o conhecimento religioso é aquele que você deve ter ocupando maior parte, maior espaço no seu cérebro, na sua mente, tá bom? Se dedique a isso, leia a Bíblia. Sem ler a Bíblia, sem conhecimento. Aqui no nosso canal a gente dá para você a técnica do conhecimento. Você já deve ter reparado que aqui no nosso canal a gente não prega, né?
não é um canal de pregação, é um canal de ensinamento, é um canal que divide com você conhecimento, e conhecimento técnico. E se você usar os conhecimentos que nós passamos para você aqui no nosso canal, você vai conseguir fazer uma boa abordagem, uma boa comunicação do conhecimento religioso que você tem. E o nosso canal já tem bastante conhecimento aqui para passar para você. Você poderá aproveitar e muito. Vou deixar na tela final alguns vídeos relacionados ao assunto de hoje, que você vai poder também assistir e vai aproveitar bastante. É isso por hoje. Se você está gostando da nossa série Teologia, se você está gostando do nosso canal e ainda não se inscreveu, se inscreva. Compartilhe, que quando você compartilha você nos ajuda bastante. Deixe um like, porque quando você deixa um like, o YouTube entende que você gostou e assim nos indica para outras pessoas. E se você ativar o sininho, você não vai perder nada do que nós publicarmos aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.